pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos ao episódio 30 de mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer diferentes personalidades de diferentes áreas, como ciências, artes, negócios e empreendedorismo, que possam inspirar sua trajetória de vida. Hoje temos a honra de receber Carlos Oshiro, CEO da Targo Consultoria, mentor e colunista de empreendedorismo com o tema A Nova Economia, a nova forma de fazer negócios. Bem-vindo ao Kids Talks, Oshiro, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Letícia, estou muito feliz aqui de participar do seu podcast. Parabenizar também, fico muito feliz porque, queira ou não queira, né, com 11 anos de idade, você já está nessa trilha, com muita coragem, né? Então fico muito feliz. E é uma honra estar aqui para a gente bater o nosso papo. Bom, agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso queira saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiari, roda a vinheta. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta, prefere Fatiari. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 113 anos, educando gerações. Carlos Oshiro é CEO da Targo Consultoria, founder da Escola de Atendimento, mentor e colunista de empreendedorismo na G1 e Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo. Apresentador do programa Mercado Inteligente na Rádio CBN e ajuda empresários a transitarem da velha para a nova economia. Bom, Carlos Oshiro, o Kids Talks tem uma pergunta que a gente faz a todos os nossos convidados, que é a seguinte: todo adulto já foi criança e toda criança teve um sonho enquanto crescia. O que o Carlos Oshiro queria ser quando crescesse? Olha, na realidade, desde pequeno eu fui um empreendedor, né? Desde criança eu já fazia pulseiras na escola, aquelas pulseiras de linha para vender. E aí, na verdade, o meu grande sonho, o meu grande hobby era trabalhar em uma rádio. Eu era daquelas pessoas que na época não tinha internet, e aí você tinha os locutores que interagiam com os ouvintes, aí você ligava para a rádio para participar das premiações. Eu era daquele adolescente que vivia com fone de ouvido, né, ouvindo as rádios. Então, meu sonho sempre foi trabalhar em uma rádio. E aí, quando eu vim para Manaus, tive a oportunidade, inclusive, de ter alguns programas na Rádio Cidade. Inclusive, hoje, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, aniversário do seu Antônio Malheiros, 91 anos de idade, ele que é o fundador, né, e o dono da Rádio Cidade, um apaixonado por rádio também. Então, fica aqui a minha homenagem para o Antônio Malheiros, na qual deu oportunidade para eu ter um programa lá também. Já fiz Blitz na Jovem Pan também, aqui em Manaus, e hoje eu tenho um programa de rádio na Rádio CBN, né? São atitudes e atividades, na verdade, que não me rendem um centavo, mas me faz com que eu leve empresários até o meu programa, faz com que eu coloque holofote também, né, nos empresários. Então, eu acredito que hoje o que eu faço com a minha profissão, que é consultor, eu me divirto e eu tenho oportunidade também de levar nos meus clientes, né, os empresários, enfim, lá na Rádio CBN para contar as suas histórias. Então, meu sonho era ser um locutor de rádio, não de música, né, como era o meu sonho, mas hoje a gente tem 1 hora toda semana lá na Rádio CBN e eu me divirto todas as semanas, todos os sábados. Eu realmente gosto bastante do seu programa. Eu via o Mercado Inteligente e eu ficava, meu Deus, que legal, eu quero ser que nem esse cara. Obrigado. Mas enfim. Explica pra gente, o que significa a expressão nova economia e como ela se difere da economia tradicional? Bom, nova economia, Letícia, é a nova forma de se fazer negócios. Então, existia a velha forma e que, apesar de existir, ainda existe hoje na mentalidade de muitos empresários. Então, hoje existe uma nova forma de se fazer negócio, aonde, como eu utilizo a tecnologia, principalmente, eu acho que isso é crucial para tornar o mundo das pessoas melhor. Por exemplo, você está utilizando da tecnologia aqui agora, que antes era possível somente para quem tinha uma emissora de rádio ou televisão. E daqui a pouco esse podcast vai estar no ar e você, com 11 anos de idade, é dono, de repente, do seu próprio programa. Olha que fantástico isso. Fantástico isso. E você torna o mundo melhor, porque você traz empresários, traz pessoas, né, que fazem a diferença aqui na nossa cidade para contar a sua história. E dentro do processo
do mundo do empreendedorismo, existe o empreendedorismo antes da internet e depois da internet. Então, quando surgiu a internet, tudo se globalizou. E dentro do processo da internet, nós tivemos o surgimento das redes sociais, aonde todas as pessoas puderam ter um canal de expressão e de levar conhecimento e conteúdo para qualquer pessoa no mundo inteiro. Então a gente costuma dizer que esse é o conceito, mas a grande verdade, velha e nova economia, é um modelo mental. Então, aonde é que o Carlos Oshiro entra? Entra para mudar o modelo mental do empresário, como ele pensa, porque quando você muda o seu modelo mental, você muda o seu modelo de negócio. Então não dá para a gente mudar o nosso modelo de negócios com a tecnologia sem antes eu mudar o nosso modelo mental. Agora, como as empresas podem adaptar-se e prosperar nesse novo cenário econômico? Bom, De tecnologias? para as empresas se adaptarem, é aquilo que eu disse. Quem primeiro precisa se adaptar e entender de tecnologia é o empresário. Então eu vejo às vezes muitos empresários quererem fazer uma transformação digital na sua empresa, mas ele não quer participar da transformação. Então às vezes ele contrata um consultor, uma empresa de fora para digitalizar o seu negócio, capacita o seu time para ter essa transformação digital e aí ele não participa. Quando o time está capacitado e começa a pedir investimentos, porque você precisa de investimentos para fazer essa transformação, como o empresário ele não entende, porque ele não participou, ele não libera a verba. O que acaba acontecendo com esse cenário? Aquele colaborador que ele fez um investimento para fazer essa transição do analógico para o digital, ele pede para sair e vai trabalhar numa outra empresa, talvez até concorrente daquele que patrocinou essa transformação. Então, acho que o grande desafio, na realidade, é o empresário entender de tecnologia hoje, porque no passado, o que mandava no mundo dos negócios era você ter capital, era você ter dinheiro. Quem tinha muita verba e muito dinheiro, provavelmente tinha muito mais competitividade. Hoje, não é o capital, enfim. É você entender de tecnologia, até porque para ter tecnologia hoje está muito barato. Todo mundo tem uma empresa e tem um computador no seu bolso hoje, que é o celular, que é o smartphone. Então quem entende esse jogo pode ter certeza que sai na frente e consequentemente deixa os outros para trás. E como é que as pessoas que são empresárias ou líderes de negócios também podem aprender essa nova tecnologia? Então, essa nova tecnologia, na realidade, hoje está disponível gratuitamente, né, na internet, até o próprio YouTube, onde o teu vídeo, o nosso vídeo aqui vai subir. Então tem muita gente que às vezes acha que aprender é muito caro, né? E no passado era caro, porque de repente para você ter uma biblioteca em casa, você tinha que ter lá as famosas, né, coleções de livros tipo Barça, Delta La Russe, Mirador. Você lembra dessas aí? Não, né? Mas Não, provavelmente o seu pai. Eu já vi no Ibeu que tinha lá um monte de Barça, nossa, livro Isso. grossão. Então eram enciclopédias caríssimas, o teu pai ali deve ser da época, né, dessas enciclopédias. E aí, quando você tinha essa situação, se defasava muito rapidamente também. E quem não tinha ia para uma biblioteca. E hoje, através do aparelhinho que eu falei que todo mundo tem no bolso, hoje você consegue acessar, né, qualquer tipo de conteúdo de forma aprofundada. Mas o livro ainda continua fazendo uma grande diferença, porque o livro é um conteúdo mais denso, né, demora um pouco mais para ler, e ali você tem detalhes que provavelmente no vídeo ou através, né, de um online talvez você não consiga alcançar. Bom, agora quais são as oportunidades de crescimento e inovação que a nova economia oferece para os empreendedores e líderes de negócios? Na verdade, a oportunidade de crescimento é exponencial. Lá no passado, na economia tradicional, às vezes eu vou utilizar a palavra economia tradicional, porque às vezes quando a gente fala de velha economia, cria um pouco de rejeição nos mais antigos, né? Fala, não, eu não sou velho e tal. Então a gente fala economia tradicional que é menos agressivo. Ok. Então o que acaba acontecendo? Lá na economia tradicional você vendia de 1 para 1, que é o que a gente chama de venda linear. Daqui a pouco surgiu uma palavrinha nova, né? A exponencialidade. Como você crescer de forma exponencial, como você vender de forma exponencial. E quando você vende de forma exponencial, é você vender de 1 para milhões. Então, vou dar um exemplo. Antes, como que funcionava para você locar um DVD?
Você é da época do DVD ainda ou não? Eu sou de 2012, peraí, eu acho que não. Não. É muito legal a gente bater um papo. Eu tenho 56 anos de idade. E aí depois, de repente, eu vou falar aqui de máquina de datilografia, né, Ah, eu lembro que o calculadora. papai, ele tinha uma dessas. Papai, E aí eu vou sempre perguntar, você é dessa época? Você já ouviu falar de DVD? Então, você tinha as locadoras de DVD. Chegou alguma vez a locar DVDs? Provavelmente não, né? Em não, locadoras? eu lembro que quando eu era criança, o papai alugava DVD pra mim, sabe? Que vinha numa caixinha, assim, aí tinha um Isso. DVD bem aqui, né? Isso, tinha um DVD. VHS, então, nem pensar, né? VHS deveria estar na barriga da sua mãe, né? Não, o que é VHS VHS? é uma fita grande, gigante, que aí tinha que rebobinar. Eu Então, só vi quando em jogos isso. só em jogos. Então tem a fita VHS, que na realidade tinha que rebobinar, demorava para rebobinar, e quando você entregava e não estava rebobinado, você pagava a multa lá na locadora. Bem, Meu enfim. Deus. Então quando você tinha que assistir um filme, você saía de casa, ia até uma locadora, torcia para o DVD estar lá, e aí você alugava, voltava, tinha 2 dias para assistir. E depois você voltava para a locadora e devolvia, e se atrasasse você pagava a multa, e se fosse na época do VHS, se não rebobinasse, você pagava a multa também, e voltava para casa. Olha a jornada do cliente em relação a isso. E era de 1 para 1, era uma locação para uma pessoa. Hoje, com os streamings, o Netflix é que puxou essa fila, pelo valor de uma locação, você tem praticamente toda a indústria cinematográfica ali na TV da sua casa. E aí, um filme, nesse momento que de repente você está assistindo, está sendo entregue para milhões ou bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então você veja, a locação de DVD era de 1 para 1 e hoje o streaming entrega esse mesmo filme para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então acho que entender, né, esse jogo de você se tornar mundial e globalizado, e quanto mais o seu produto for intangível, mais você consegue entrar nesse jogo da nova economia. Bom, agora quais são os principais desafios que os empresários enfrentam quando tentam transicionar da tradicional economia para a nova economia? O maior inimigo do empresário, na verdade não é do empresário, é de todo ser humano. Não é o concorrente, não é o governo, não é o mercado, não é a tecnologia. O maior concorrente de qualquer ser humano, incluindo o empresário, é ele mesmo, é a sua mente. A sua mentalidade é o seu maior inimigo. Meu Deus. Então, para você entender que a mente nossa pode ser a nossa aliada, desde que ela acredite e vá em busca, né, do conhecimento, ou ela pode ser a nossa maior inimiga quando eu tenho o paradigma fechado, quando eu não estou aberto, né, às novas tecnologias, quando eu não estou aberto à opinião dos outros, e aí eu me fecho no meu mundo e eu me torno o meu maior inimigo. Quem são as pessoas que mais crescem hoje? São aquelas pessoas que estão abertas à tecnologia, os novos insights, as palavras das outras pessoas, de repente a um comentário de uma adolescente ou uma criança, né, como você de 11 anos, e aí às vezes a gente tem um copo muito cheio e diz, olha, eu já sei de tudo, olha o patrimônio que eu criei, olha a riqueza que eu criei lá no passado, mas a gente entende que hoje não funciona mais assim. O que era bom no passado não é bom hoje, e o que é bom hoje não será bom amanhã. E o que é que faz esse acompanhamento? É estar com a mente livre, a mente aberta e não ser inimigo, de repente, do seu próprio pensamento. Então, meio que se adaptar é uma forma de se impulsionar no seu negócio e Perfeito. também como ser humano? Adaptação. É você estar aberto à adaptação. Só que eu só me adapto e eu estou aberto se a minha mente também estiver aberta. Eu posso, de repente, falar uma coisa para você aqui e você não aceitar e ficar por isso mesmo. Ou eu posso falar alguma coisa aqui para você e você se incomodar e ir em busca da verdade. E você falar, nossa, eu não tinha visto por esse lado. Eu estava errado. Agora eu vou começar a fazer assim. Então essa abertura que a gente tem da nossa mente com relação ao que as outras pessoas dizem e aos novos conhecimentos e às tecnologias que aparecem é o que faz a diferença hoje do empreendedor. Agora, como é que a cultura e a identidade regional influencia nos modelos de negócios na Amazônia e no norte do Brasil? Quando a gente fala de cultura, né, eu costumo dizer que a cultura é a cara do dono. Então, quando a gente fala de cultura na nossa empresa, você vai perceber que normalmente a cultura da empresa são os comportamentos e os paradigmas do dono. Então, eu costumo dizer que a empresa é o reflexo do dono. Então, se você olha um espelho, aquele ali é a cara do dono. Eu tenho hoje uma
perspicácia e um conhecimento de entrar em uma empresa e em 5 minutos, conversando com as pessoas, vendo a recepção, vendo como que é o clima da empresa, entender como que funciona a cabeça do dono. Donos sérios, quietos, calados, provavelmente a empresa é séria e é uma empresa tensa. Donos sorridentes, simpáticos, falantes e brincalhões, provavelmente o clima da empresa ela é mais amena e cordial. Então, costumo dizer que cultura é o que, na verdade, permeia toda uma organização. E quando a gente vai para a cultura da Amazônia também, a gente precisa entender que todo estado, todo país e todo povo tem a sua cultura. E às vezes a gente vê empresas de fora tentando entrar aqui, mas tentam entrar do seu jeito, da sua forma, e não entende a cultura. O que acontece? Não dá certo e vai embora. E aí a cultura, na verdade, talvez seja a maior inimiga de qualquer estratégia. Às vezes a gente vê empresários contratando consultorias caríssimas para implantar uma estratégia. Só que, de novo, se o empresário não participa para entender a estratégia, Peter Drucker já dizia o seguinte, o pai da administração, né? Eu sou formado em administração. A cultura come a estratégia no café da manhã. Então, às vezes, a gente paga milhares ou milhões de reais para colocar uma estratégia na empresa, só que quando vai se colocar a estratégia, a cultura do dono ou a cultura das pessoas que são diretores e não querem essa mudança, então essa cultura acaba com a estratégia logo no café da manhã. Bom, agora poderia compartilhar conosco um momento difícil que você passou como empreendedor? Olha, eu sempre digo isso nos meus treinamentos. O momento mais difícil da minha empresa, que faz 25 anos esse ano, né, de 2024, Nossa, que legal! Então ela foi fundada em 99, foi no ano de 2017. Foi aquele período da crise que assolou o país e esse período foi até mais difícil do que a própria pandemia, onde todas as empresas fecharam. E aí aquele tempo o meu caixa foi a zero. Né? Então, tipo assim, meu capital de giro foi embora, o movimento caiu muito, até porque treinamento, as empresas só buscam treinamento quando eles estão folgados de caixa. Quando a crise vem, talvez um dos primeiros custos que ela corta é o desenvolvimento de pessoas e é o que mais demora para voltar. E o que é incrível, em 2016, um ano antes da crise, eu estava aprendendo a nova economia. Então, essa nova economia que eu prego, que eu ensino, na verdade, não nasceu comigo. Eu fui atrás desse conhecimento. Em 2016, durante 9 meses, todos os meses eu ficava uma semana no interior de São Paulo com outros empresários aprendendo o que era nova economia. E aí quando eu fui colocar em prática em 2017, o meu conhecimento veio a crise. Então você imagina o desafio de você ter que mudar a sua cultura, da sua cabeça, a cultura do time e tendo que vender o almoço para pagar a janta, se preocupando, né, de como que eu iria pagar as contas. Muitas vezes eu pensei em desistir de implementar a nova economia na minha empresa, mas eu não desisti, primeiro porque eu ia me sentir um fracassado. Mas na boa, eu não desisti porque naquela época eu tinha feito um investimento em torno de R$72 mil nesse treinamento. Parcelei em 10 parcelas de 7.200. E aí a gente entrou na crise pagando as parcelas. Eu lembro que eu ligava para o meu administrativo pelo interfone e falava, nossa, falta quantas parcelas ainda? Falta 3. Falei, gente, a gente vai vencer, a gente vai conseguir pagar. E aí, graças a Deus, a crise passou, a gente se reinventou. Né? Eu costumo dizer que minha empresa é um camaleão. Hoje é uma coisa, daqui a pouco é outra coisa. Eu acho que essa mobilidade é que nos faz cada vez crescer mais e se diferenciar nesse mercado de consultoria. Bom, agora uma dúvida minha. Como palestrante, o senhor fala muito bem, inclusive. Então, quais são algumas dicas de oratória que as pessoas que desejam falar em público, mas têm medo, elas podem pegar do senhor? Eu costumo dizer o seguinte, o problema que você tem, por exemplo, se você tem um problema de oratória, ou qualquer problema que você tenha na sua vida ou em sua empresa, é o conhecimento que você não tem. Então eu fico feliz de você elogiar que eu tenho essa oratória, mas eu não tinha, porque o povo japonês, se você for ter uma noção, ele é muito recatado, ele é muito calado, ele é muito tímido. Dificilmente você vai ver um japonês orador. E eu era assim também, porque na época da minha faculdade, eu tinha que fazer trabalhos para apresentar, e na semana do trabalho acontecia de tudo comigo. Né? Eu tinha diarreia, aparecia ferida no corpo, coçava a minha cabeça, né? Tinha insônia, e aí quando eu chegava na frente para falar, faltava ar.
e aí parece que você vai desmaiar. E aí o que acontece? Eu fui atrás de ajuda. Através de quê? Buscar cursos. Então fiz um curso de oratória, fui aprender oratória e a partir daí a perder o medo. E aí eu fui praticando, fui tendo coragem de colocar isso, né, constantemente. Tive um desafio, eu falei, bom, sou formado em administração, sou oriental e tenho essa peculiaridade. Se eu aprendo a me comunicar, talvez eu já me destaque, porque a grande maioria dos orientais não se comunicam. Então, a grande dica que eu posso dar, talvez única, se você não sabe, vai fazer um curso, vai procurar isso e praticar. Até porque talvez a primeira palestra, a primeira entrevista, vai sair uma droga. E é assim Nossa, mesmo, né? Feito é realmente. melhor que perfeito. A minha primeira entrevista, eu só falava tendi. Tan, 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 tendi. Tan, 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 porque eu ficava muito nervosa Sim. com a pessoa na minha frente. Mas eu acho que hoje eu melhorei um pouco, muito mais, inclusive. E aí é a prática, né? E aí eu costumo dizer que o primeiro, tudo que você vai fazer pela primeira vez, vai sair horrível. E a grande maioria desiste no horrível. Mas ninguém nasceu sabendo de nada. Sempre o primeiro passo vai ser muito difícil. E a grande maioria desiste no primeiro ou no segundo passo. Quem persiste acaba alcançando a excelência. Bom, agora como é que o senhor prioriza e gerencia o seu tempo como palestrante, como pai, como filho, marido, gestor, não sei o quê? Como é que o senhor consegue equilibrar esse seu tempo? A gente chama de gestão do tempo, né? Eu aprendi lá atrás que usar agenda é muito importante. Então eu tenho uma agenda onde eu não movo uma peça do meu dia a dia, uma ação, sem ver a agenda. Então, por exemplo, né? Tava marcado aqui o podcast 17 horas, eu cheguei 16h58, ainda porque deu tempo para tomar um lanchinho, né, ali ao lado da igreja de São Sebastião. Então, para você entender que a agenda é o remédio para as pessoas que não dão conta do seu dia a dia, que chegam atrasadas, são aquelas pessoas que, na verdade, né, eu costumo dizer, quem não usa agenda, sabe qual que é a frase que mais você ouve de quem não usa agenda? A pessoa fala, tá onde, meu amigo? Tá atrasado? Aí a frase é o seguinte, tô chegando, eu tô na Djalma. Então, eu tô na Djalma é a frase dos enrolados. São as pessoas que não usam agenda e aí eu fico imaginando como que não é o dia a dia dessa pessoa que deve, né, se enroscar nas atividades menos importantes e que dão menos resultados. Então, para fazer gestão do tempo, o segredo é a agenda. Bom, agora qual é o seu conselho para jovens que estão começando sua jornada como empreendedor? Bom, novamente entra o conhecimento, né? Eu costumo dizer que, primeiro, o jovem que quer seguir o mundo do empreendedorismo, existem dois tipos de conhecimentos. O autoconhecimento, que é você se conhecer. Então, por exemplo, hoje nós temos laudos fantásticos que conseguem revelar, é um raio-x, parece até uma bola de cristal, onde você preenche o link na internet e você tem acesso a o que você tem facilidade em fazer, que são os seus comportamentos, e o que você ama fazer, que é a sua paixão. Quando você tem essas duas variáveis e passa a se conhecer, você fica sabendo claramente aonde você é bom e aonde você tem dificuldade. Inclusive, eu sempre digo que esses laudos deveriam estar no ensino médio. 1 ano como matéria do ensino médio, porque eu tenho plena certeza que os jovens acertariam mais qual profissão seguir. E a grande maioria dos jovens, elas seguem a profissão de que forma? Até porque quando ela é adolescente, ela não tem ainda muita propriedade para dizer o que ela vai ser. Ou ela segue o sonho do pai, e é influenciado pelo pai, ou do melhor amigo, ou então vai aonde está dando mais dinheiro. E nenhuma das respostas é correta. A resposta mais correta é eu descobrir qual é a minha paixão, o que eu tenho facilidade em fazer e buscar uma profissão que vá de encontro a isso. Bom, agora vamos para a nossa Hora da Caneca, inclusive é o meu quadro preferido, então bora começar. Agora é a Hora da Caneca. Um oferecimento Olha a Caneca. A lembrança perfeita para o seu cliente ou convidado. Se a sua empresa ou o seu evento precisar de uma caneca linda como esta, fale com o pessoal da Olha a Caneca, QR Code no canto da tela. Roda a vinheta. Oferecimento Olha a Caneca. Bom, Oshiro, eu vou fazer umas perguntas bem descontraídas agora, para que conheça um pouco mais de você e a sua personalidade. Bom, fora do mundo de negócios, quais são seus hobbies? O que você gosta de fazer e relaxar? Eu acho que o primeiro hobby meu, eu gosto de ler muito.
Eu sou do tempo do jornal e da revista. Daquela que você ia numa banca de revista. Conhece banca de revista? Conheço, eu tenho várias da Turma da Mônica. Eu lembro que eu tenho. Então, eu adoro revistas. E como hoje não existe mais revistas, nem bancas de revistas, eu tenho meu iPad e ali eu tenho um aplicativo que eu assino e vem Qual é? todas as revistas, né? É um aplicativo da Abril, da editora Abril. Abril. Então você paga um valor e aí ali tem a revista Veja, tem todas as revistas da Abril, tem revistas de viagem. Então, quem me conhece em casa, eu sempre estou com o iPad na minha mão. Porque ou eu estou lendo um livro ali, ou estou lendo uma revista. Então, acho que o meu primeiro hobby é a leitura. Tá? Esse é um ponto. E aí eu tenho um hobby dos esportes também, né? Eu gosto de jogar tênis, eu gosto de correr, faço academia 5 vezes na semana, então aí entre esses hobbies. E aí tem uns hobbies um pouquinho mais caros, que eu acho que é o hobby de todo mundo, que é viajar, né? Então, as viagens para mim me dão muito prazer e aí é o que, de repente, é o que move a minha vida, vamos dizer assim. O senhor tem um Kindle? Não, eu tenho o tablet, o Kindle não. O Kindle é muito legal. Sim, eu o Kindle. Eu assino. Até porque os livros melhores estão no Kindle, né? Então aí eu já tentei baixar o aplicativo do Kindle no tablet do iPad, mas ele não funciona lá. Ai, que pena. Agora, qual é o seu gênero musical favorito? Alguma banda ou algum cantor específico? Eu gosto de pop rock, né? Gosto de pop rock. Só jogamos no mesmo time, né? Sim. Ah, que ótimo, então. Não gosto de sertaneja, não gosto de forró, né? Nada contra quem gosta. Então, tipo assim, eu respeito muito os gostos musicais das pessoas. Para relaxar de vez em quando, MPB, né? Aquela MPB Você tem antiga. quase o mesmo gosto musical que o meu. ótimo, então bate aqui. E aí é Gilberto Gil, né? Então Marisa Monte, então nessa linha de MPB. Quando a gente vai para pop rock, né? A gente tem aí as bandas mundiais. Eu sempre esqueço o nome do que veio pro Rock in Rio, que trouxe as pulseiras. Como que é? Que é a minha banda Coldplay, né? Eu gosto muito do Coldplay. Paralamas do Sucesso, também Jota gosto. Quest. Então, Engenheiros do Havaí? bem nessa linha. É da minha época também, gosto também. Gosto muito. Bom, agora, qual é o último livro que você leu que você recomendaria para alguém que você já conheceu? O último livro que eu li, na verdade, eu já li esse livro 3 vezes, né? Não Venda a Pessoa, Venda a Mente, que é um livro de neurociência, é um livro de como as pessoas tomam as suas decisões, né? Então, esse livro, na verdade, eu já li 3 vezes. E aí tem alguns outros livros também que são de cabeceira, meus, tipo o livro Reposicionamento, que é um livro de marketing, que eu também utilizo muito no dia a dia, do Jack Trout, ou Rise e Jack Trout, né? Teu pai é de marketing, ele sabe do que eu estou dizendo. Então, o mundo do reposicionamento é como que a gente posiciona a nossa marca, né, na mente das pessoas. Então, normalmente são livros de gestão e são livros, né, onde você potencializa os negócios. Bom, o Chiro se arrisca na cozinha? Eu sou um excelente churrasqueiro. É a Sério? única coisa que eu sei fazer. Todos os domingos, inclusive, isso é uma terapia para mim. Né? Eu acho que domingo sim também. Né? Eu faço churrasco lá em casa. Né? Então, eu tenho a minha varanda lá no meu andar, no meu apartamento. Inclusive, um dos meus sonhos era ter uma varanda gourmet. Então, hoje eu tenho essa varanda que é o meu espaço. Eu decorei da minha forma. E aí tem uma churrasqueira lá. E aí, aos domingos, normalmente eu faço churrasco para minha família. Minha mãe sempre almoça com a gente. De vez em quando a gente chama alguns amigos. Então, o meu hobby de culinária é fazer churrasco. Qual é o tipo de carne que você mais gosta? Eu vou no tradicional, né? A picanha, gosto muito, que é universal. E eu gosto do assado de tira também. Sempre ao ponto para mal passado. Você gosta de ao ponto ou mal passado? Ou bem eu passado? normalmente sempre comi ao ponto, Ao ponto. mas às vezes eu gosto do mal passado. Do mal passado. Mas o ao ponto também Então é muito bom. é churrasqueira, então. É comedora de churrasco. Ok. Qual superpoder você gostaria de ter? Olha, as perguntas estão ficando difíceis, né? Eu acho que o superpoder que eu gostaria de ter era de poder abrir a mente das pessoas. Então, às vezes, para mim, eu acho que o mais difícil é quando eu converso com pessoas de mente fechada. São aquelas que têm uma opinião fechada
e às vezes começam a julgar as outras pessoas em função dessas opiniões fechadas. Verdade, porque aí a pessoa ela começa a discutir contigo. Sim, Não, aí entra o processo da discussão que eu não entro mais nessa e eu aprendi com meu filho. Meu filho é uma pessoa que é um perfil contrário do meu. No passado eu entrava no embate quando eu via pessoas que eram contra o meu ponto de vista ou que não queriam ouvir, aí entrava no embate. E aí o que acontece? Eu fui aprendendo ao longo da vida e aprendi com meu filho. O meu filho, quando ele vê uma conversa e ele não dá conta da conversa, o que ele faz? Eu tenho um problema de voz que eu falo muito, sabe? Então, às vezes, a gente... Eu entendo. Hoje já fiz uma palestra pela manhã, aí agora à tarde estava conversando também, e agora a gente veio para cá. E o meu filho, eu falei, filho, como que você tem essa paciência toda, você não entra em embate? Aí ele falou, pai, é muito simples. Não converse com tolos. Né? Tolos são aquelas pessoas que têm uma verdade absoluta. Então, quando ele percebe que a pessoa é tola, né, tem baixa tolerância, e aí ele pega, fala, eu vou ali e já volto. E aí não volta mais, entendeu? Ou então desvia o assunto, porque quando você discute com tolo, você sempre vai perder. E aí você não vai se estressar. Então, é uma escolha. Bom, agora se você pudesse ser mentorado em qualquer tempo da história, quem seria e por quê? Olha, fizeram essa pergunta para mim hoje, lá na palestra que eu dei, no encontro de clientes. Eu acho que uma pessoa que me transformou muito no mundo do conhecimento foi o Stephen Covey. Stephen Covey... Ah, eu sei, aquele lá da cadeira de rodas? Não, o Stephen Covey Não, peraí. é o autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele já faleceu, se não me engano, com 79 anos de idade. Tive a oportunidade de assistir algumas palestras dele. É um americano, ele é dono de uma empresa chamada Franklin Covey. E essa empresa, na verdade, lá atrás eu representei ela aqui em Manaus. Então a gente trouxe MBAs dela e a gente teve muito acesso a esse conhecimento. Então, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, inclusive é uma dica de livro, mudou a minha vida. A minha vida é antes dos 7 hábitos, depois dos 7 hábitos, e de uma forma muito simples. Como que eu torno a minha vida melhor? Como que eu alcanço o sucesso? Pratique os 7 hábitos. E como eu fui um facilitador dos 7 hábitos também, eu, na realidade, toda vez que eu facilitava, treinava, eu aprendia e eu me incomodava, porque eu ficava me questionando se esse determinado hábito eu estava praticando. Então, Stephen Covey, vamos dizer assim, é o meu mentor, é o meu guru. Infelizmente, ele não está mais entre a gente. Bom, agora para fechar o nosso quadro, quais são seus planos para o futuro? Olha, eu quero ser o que eu prego, né? A gente prega um empreendedorismo aonde o empresário tenha lucratividade, gere riqueza, compartilhe essa riqueza e devolva para o mundo também de alguma forma e principalmente tenha qualidade de vida. Eu vejo muitos empresários hoje que são escravos do negócio, ou muitos empresários que têm um pensamento de quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. E o questionamento que eu faço, por que não fazer agora? Então, o meu sonho é viver em qualquer parte do mundo, entregando o meu conhecimento online. Hoje, os meus treinamentos, como a imersão da nova economia que a gente faz todos os meses, ela é online de forma síncrona, é ao vivo. E a gente faz pelo Zoom. Isso me permite que eu faça de qualquer parte do mundo. Tem empresários que falam, olha, mas eu queria o presencial. Eu falei, olha, presencial a gente não entrega, até porque é nova economia. Isso tem a ver com online, com internet, e aí você precisa se adaptar a isso. Ah, então eu não vou fazer. Então eu falo, quando você estiver preparado e com a cabeça aberta, tu pode fazer comigo. Então, o meu sonho, que eu já estou realizando, né? Hoje à noite eu estou viajando, inclusive, para buscar novos conhecimentos. Esse mês foi um mês de muito conhecimento. Pra onde que o senhor vai? Oi? Eu vou para Salvador e vou participar do treinamento do Paulo Vieira. Já ouviu falar do Paulo Vieira? Eu adoro! Então nós temos os mesmos gostos. Já percebeu ou não? Eu tô percebendo. Parabéns, né? Fico feliz com isso. E o Paulo Vieira é uma pessoa que virou a chave da minha esposa. Ela hoje é especialista em inteligência emocional e hipnoterapeuta. Virou a chave do meu filho, que com 20 anos já empreende, é gestor de tráfego. Minha esposa fez 3 vezes o método CIS e o meu filho fez uma vez. E aí eu nunca fui. E aí, dessa vez, eu vou lá para aprender, vestir as minhas sandálias da humildade e aprender um pouco mais. Bom, agora nós temos uma surpresinha para você.
Adoro surpresas, hein? Uma lembrança carinhosa do nosso Que podcast. legal, obrigado. Como que é o nome da empresa? Kids Talks. Não, da caneca? Ah, olha a caneca. Olha a caneca. Então, olha a caneca aqui da Kids Talk. Obrigado. Bom, infelizmente chegamos ao fim da nossa Já? entrevista. Puxa, foi rápido, Foi mas foi legal. Tem alguma pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu fizesse? Não, acho que você está bem preparado, acho que isso é legal, né? Você criou uma listagem de perguntas. Eu também sou entrevistador lá na Rádio CBN, e aí eu acho que a coisa mais legal é quando você valoriza o entrevistado. Então, provavelmente você foi lá, pesquisou, viu a minha rede social, foi lá no Google ver o que eu faço, e as suas perguntas elas estão muito conectadas efetivamente com o que a gente faz. Então, tá de parabéns, fico feliz aqui porque as perguntas foram nota 10. Nossa, muito obrigada. Qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso público? É uma que eu uso sempre no final das minhas palestras, né? O analfabeto do século XX era aquele que não sabia ler ou escrever. E aí, segundo Alvin Toffler, o analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender, desaprender e aprender novamente. Ah, eu vi isso numa palestra sua que estava falando sobre a nova economia, eu acho que era em Sim, 2021. é o último slide da minha palestra da nova economia. Então, olha só que legal, você foi lá, stalkeou, foi ver, né? Então, isso é muito legal, né? Isso demonstra respeito com quem está sendo entrevistado. Então, parabéns, você vai Obrigada. longe. Em quais redes sociais as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho? Bom, no Instagram, @carlososhiro. Eu tenho também um Instagram voltado só para o profissional, que é o @novaeconomia com Carlos Oshiro. E para saber da minha empresa, é a Targo Consultoria, que é o @Targo Consultoria, e temos o nosso site também, targo.com.br. Bom, obrigada mais uma vez, Oshiro, por ter participado do nosso programa. E muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, né, para este bate-papo. Obrigado, Letícia. Fico muito feliz, né? Você com 11 anos, né, fazendo esse papel de comunicadora, jogando holofote para as pessoas. E aí, parabéns, muito sucesso para você. Obrigada. Agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso queira saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiari, roda a vinheta. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari. Mais gostoso. Só amor de mãe. Quem experimenta, prefere Fatiari. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. Colégio Santa Doroteia, há 113 anos educando gerações. Agora, se você gostou, já curta, compartilhe e já mande para aquele seu grupo que gosta de empreendedorismo ou até de podcasts. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio e tchau!